Olá, pessoas! Hoje continuaremos a estudar a magnífica obra Introdução à Teoria Geral da Administração, do Chiavenato, mais precisamente o capítulo sobre administração científica. Então vamos lá. A administração científica de Taylor é uma abordagem do sistema fechado, ou seja, caracteriza-se pelo fato de visualizar somente aquilo que acontece dentro da organização, sem considerar o meio ambiente em que ela está situada. Outra característica da abordagem do sistema fechado, a maneira de ver o que acontece dentro da organização do ponto de vista de algumas variáveis consideradas mais importantes, omitindo-se outras cuja influência não seja suficientemente conhecida no conjunto. E como é que é o comportamento de um sistema fechado? É mecânico, previsível, determinístico. Suas partes funcionam dentro de uma lógica irrepreensível. Interessante dizer que Elton Mayo, que é um nome associado a outra escola, que é a Escola das Relações Humanas, ele se interessou profundamente pelos problemas de motivação e de comportamento individual. Taylor viveu de 1856 a 1915. Elton Mayo viveu de 1880 a 1949. Taylor era engenheiro, já Elton Mayo era psicólogo. Taylor via o ser humano motivado por recompensas. Ele pensava o ser humano pela perspectiva do Homo economicus. Já Elton Mayo compreendeu a influência das ciências humanas nas organizações. Elton Mayo desenvolveu a experiência de Hawthorne, que analisou iluminação, fadiga e as relações interpessoais nas organizações. E sua teoria esteve muito em voga a partir dos anos 30, ou seja, pós-queda da Bolsa de Valores de Nova York. Ela tinha uma preocupação, que era criar uma ciência da administração, e começou com a experiência concreta e imediata do trabalho de operários e com ênfase nas tarefas. No primeiro período de sua obra, Taylor voltou-se exclusivamente para a racionalização do trabalho dos operários, estendendo-se, no segundo período, à definição de princípios de administração aplicáveis a todas as situações da empresa. A organização racional do trabalho se fundamenta na análise do trabalho do operário, no estudo dos tempos e movimentos, na fragmentação das tarefas e na especialização do trabalhador. Buscava-se a eliminação do desperdício, da ociosidade operária e a redução dos custos de produção. A única forma de obter a colaboração dos operários, segundo Taylor, foi o apelo aos planos de incentivos salariais e de prêmios de produção, com base no tempo padrão e no ideal de eficiência, claro, de 100%, bem como na convicção de que o salário constitui a única fonte de motivação para o trabalhador. Como eu já falei, é de Taylor a visão do homem econômico. O desenho de cargos e tarefas enfatizava o trabalho simples e repetitivo das linhas de produção e montagem, a padronização e as condições de trabalho que assegurassem a eficiência. Verificou-se que não adiantava racionalizar o trabalho do operário se o supervisor, o chefe, o gerente, o diretor continuavam a trabalhar dentro do mesmo empirismo anterior. Assim, para envolver os escalões mais elevados da organização, os engenheiros da administração científica
passaram a se preocupar com os princípios de administração capazes de balizar o comportamento dos gerentes e chefes. Contudo, inúmeras críticas foram feitas à administração científica, notadamente o mecanicismo da abordagem, que lhe assegurou, digamos assim, o nome de teoria da máquina, a robotização do operário, a visão microscópica do homem, essa abordagem eminentemente pelo sistema fechado. Tudo isso fez com que a administração científica fosse muito questionada. Contudo, é inegável que foi o primeiro passo na busca de uma teoria administrativa. Dito isso, hoje resumimos a administração científica de Taylor. Na próxima aula, estudaremos a teoria clássica de Henri Fayol. Até lá!